complexo. Ai, ai, acho melhor dormir. Boa noite, você que está aí e eu que estou aqui nessa noite. Nada melhor do que, antes de dormir, vos contar uma história que aconteceu num reino bem próximo daqui. Não que eu goste de uma fofoquinha, mas nada melhor do que contar a história de outros reinos e de outros reis. Então, escute essa história que eu vos contar. Essa história aconteceu há algum tempo atrás com um rei muito conhecido daqui. Este rei, ele tinha simplesmente 2 enormes orelhas de burro. Pois é, a história que eu vou contar é o rei que tinha orelha de burro. E a história é mais ou menos assim. Vai vendo. Era uma vez um reino, e este reino tinha um rei. E este rei não era um rei normal, não, porque ele tinha 2 enormes orelhas de burro. Ninguém sabia das orelhas de burro do rei, a não ser o seu fiel barbeiro, que todos os dias ia à noite lá cortar os pelos da orelha de burro do rei. E o rei logo avisou: barbeiro, não conte a ninguém que eu tenho 2 enormes orelhas de burro, porque senão... E é óbvio, o barbeiro manteve tudo em sigilo. Só que ele era bem velhinho, né, gente? Vocês sabem muito bem que quando a gente fica bem velhinho, talvez a gente possa não durar muito. E até que um dia ele estava com uma gripe danada, quase parecida a essa do Covid-19, quando simplesmente ele foi para o hospital e acabou. Não morreu, calma, gente. Ele viveu. Só que aí ele saiu do hospital e atravessou a rua. Na hora que ele atravessou a rua, passou uma moto com tudo e aí simplesmente bateu nele, ele caiu no chão, bateu a cabeça e... Não, também não morreu não. Mas quando ele chegou em casa e eu abriu a porta e escorregou numa casca de banana, ele morreu. Aí sim ele morreu. E o rei ficou então desesperado, colocou um anúncio no jornal procurando um novo barbeiro, até que depois de muito tempo com esse anúncio no jornal, surgiu um barbeiro que tinha acabado inclusive de fazer uma aula, né, de beleza, de corte, aí nessas escolas, né, e era um barbeiro bem descolado. E ele então foi lá, se prontificou para ser o barbeiro do rei. O barbeiro logo falou, quando viu, né, que tava fila de barbeiros lá para poder fazer o teste, falou: barbeiro, entre, venha. Bom, eu estava vendo aqui o seu currículo, gostei muito dele. Por acaso, fecha a porta, vem cá. Eu preciso te falar uma coisa, é segredo nacional. Barbeiro, é o seguinte, se eu te contratar, você logo vai precisar saber que eu, barbeiro, e ele, gente, ele estava com uma touquinha com a coroa em cima. É óbvio, ninguém sabia que ele tinha as orelhas de burro. Bom, barbeiro, é o seguinte, eu preciso te revelar que... está bem, eu tenho 2 enormes orelhas de burro. E na hora que ele puxou a touquinha, e saiu a touquinha, e saiu a coroa, e saiu tudo, e pluc, apareceu aquelas 2 orelhas de burro, o barbeiro olhou pra ele e fez... Ele tem 2 orelhas de burro. Foi mal. Foi mal. Pois é, o barbeiro caiu na gargalhada. O rei só olhou pra cara dele, o barbeiro se manteve quieto. E aí ele disse: barbeiro, escute bem, não é para revelar para ninguém que eu tenho essas 2 enormes orelhas de burro, porque senão você vai para
o calabouço. Você está ouvindo? Sim, sim, senhor rei, sim, sim. E aí, o barbeiro então começou a ser o novo barbeiro do rei real. E foi então que todos os dias ele ia lá cortar os pelos da orelha de burro do rei. Sim, corte a pele aqui desse lado, os pelos desse. Tô parecendo um lobisomem, daqui a pouco vamos confundir com outra história. Vamos, corte, corte. Só que na hora que ele ia cortar, ele começava, e logo ele começava. O rei sempre olhava para ele e perguntava: que foi, barbeiro? Por que está rindo desse jeito? Não, é que eu lembrei de uma piada. Minha sogra contou. Ah, pensei que era das minhas orelhas de burro. E todos os dias era isso. O barbeiro estava morrendo de vontade, na verdade, de contar esse segredo para alguém. Porque quando a gente sabe de um segredo, minha gente, nada mais dá vontade do que contar para alguém que seja o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga, mas enfim, não é? Não dá aquela vontadinha, um comichão na língua, e todo dia ele dava risada. Aí teve um dia que ele não aguentou. O barbeiro pegou a sua motocicleta e decidiu ir no reino mais próximo daqui, do reino do rei, para poder contar para alguém. E lá ele foi, colocou o capacete, colocou, ligou a moto e foi. Eu vou contar pra alguém. Passou por uma lombada. Passou por outra. Passou por uma valeta. Deu uma curva. A outra. Até que finalmente ele chegou. Quase em Guarabira. E quando ele chegou lá, ele pegou, tirou a pá que ele tinha na motocicleta dele e foi até o pasto mais vazio, sem ninguém, nenhuma vaca tinha nesse lugar. E lá ele começou a cavar. Escavoca, 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 escavoca. E quando ele chegou lá nesse lugar, simplesmente ele viu aquele buraco de 7 metros que ele tinha acabado de cavar, abaixou ali no buraco e deu um grito que era assim: o rei tem orelha de burro! Mais um pouquinho. E catou a pá de volta e cavou o buraco. E cavou completamente, tampou o buraco com um grito lá dentro. Só que vocês sabem, né? Voltou para o reino, continuou lá cortando os pelos de burro do rei. Simplesmente, minha gente, dentro daquele buraco, vocês pensam que estava vazio? Porque naquele buraco tinha simplesmente umas sementes. E essas sementes eram de um tal bambu. Alguém já ouviu falar em bambu? Alguém tem um dicionário? Não? Só o livro do Nietzsche? Não, gente, não precisa agora. Mas eu vou explicar o que é o bambu. Bambu, gente, é uma planta aonde que nasce assim, ó, bem grande pra cima, aonde que serve pra colocar, fazer várias coisas. Vara de pescar, serve para fazer enfeite de festa de São João, serve inclusive para colocar, para secar roupa no varal. O bambu também é onde nasce o Saci Pererê depois de 7 anos. Pois é, o bambu é esse mesmo. E lá naquele bambuzal, aí ele nem imaginava, porque tem uma coisa que o bambu faz, é que quando ele nasce e um bambu bate no outro, eles fazem com o vento assim, ó. Assovia. Só que esse bambu era diferente. Quando batia um bambu no outro, ao invés de assoviar, sabe o que fazia? Fazia assim, ó. O rei tem orelha de burro. Quando batia aquele vento leste muito maior, o bambuzal fazia: o rei tem orelha de burro. E quando batia aquele vento centro-oeste mesmo, que tá vindo, tipo tsunami, e o bambuzal fazia: me ajuda aí em casa, o rei tem
orelha de burro. Disso, como tava fazendo aquele vendaval, o bambuzal não parava de gritar: o rei tem orelha de burro, o rei tem orelha de burro, sem parar. Nisso, todo mundo ficou ouvindo. Não sabia se da onde aquela fofoca que o rei tinha orelha de burro. Era o comentário geral. Todo mundo lá, a Neide fazendo a unha. Ai, Neide, você viu, menina? Que o rei tem orelha de burro. O Oscar lá mexendo no carro lá, o mecânico. É, rapaz, você viu? O rei tem orelha de burro. Todo mundo tava ouvindo. Até que isso caiu no ouvido de quem? Do rei, que estava lá nos seus aposentos reais, quando simplesmente viu a notícia no jornal. Olha que interessante, o barbeiro tá aqui dizendo: o rei tem orelha de burro. E o rei sou eu. Quem? Como assim? Sim, sou eu. Alguém... Foi você, cretino, que contou para as pessoas que eu tinha orelha de burro? Eu te pego. Guardas, prendam esse fofoqueiro de uma figa. Levem para o calabouço. E de castigo, vai ficar comendo cremogema. Não, cremogema não. Me lembro merenda da minha escola quando eu tava na 4ª série. Não! E aí ele foi. Só que o bambuzal continuou gritando que ele tinha orelha de burro. E levou muito tempo para o rei descobrir que, na verdade, quem que era o fofoqueiro de uma figa era o bambuzal. Então ele mandou chamar o barbeiro. Depois que ele mandou cortar o bambuzal. E aí, então, o barbeiro veio: olha, senhor rei, eu juro, não aguento mais cremogema. Por favor, me perdoe. Sim, eu vou te perdoar, porque eu vi que você disse a verdade. E eu descobri que quem estava falando aquela fofoca a meu respeito era o bambuzal. Então, como isso prova disso, vou tirar minha touquinha, vou aceitar do jeito que eu sou e vou te perdoar. Pode voltar ao seu ofício, porque os pelos tá grande. Daqui a pouco dá para fazer uma trança de Rapunzel. Vamos! E aí, então, ele perdoou o barbeiro e se aceitou do jeito que era. No dia seguinte, este rei acabou indo escovar os dentes quando acordou. E quando ele olhou para o espelho, gente, ele levou uma surpresa. Sabe qual era a surpresa? Que quando ele se viu no espelho escovando o dente, ele falou: ué, cadê? Cadê minhas orelhas? Sumiram? Cadê? Onde estão? Eu estou sem orelha de burro. Eu não tenho orelha de burro. Eu não tenho orelha de burro. Pois é, olha só que maravilha. Que beleza. Sabe o que aconteceu, esse milagre? Depois que o rei aceitou do jeito que ele era, ele nunca mais teve as orelhas de burro. Na verdade, ele nunca mais viu as orelhas de burro. E ele aprendeu, e nós aprendemos essa lição, que quando a gente aceita o que a gente é, e se a gente acha que tem algum problema, depois no final a gente nunca mais consegue enxergar, porque a gente começa a se aceitar. E essa história correu por tantos reinos que chegou até aqui no Castelo de Histórias. Pois é, e aí... essa história, né, gente? Ela é como outra. Entrou por uma porta e saiu pela rua. Outra, o rei, meu senhor, que lhes conte outra. Boa noite, que já tá na hora de eu dormir. E vá dormir também, dá um pouco de descanso para sua mãe, que ela com certeza tá cansada que nem eu. Ai, tchau, gente. Boa noite.